palestrante que tem contribuído bastante no nosso networking. Bom, prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, viu, Elizabeth? Que inclusive conheci no networking, né? Networking com propósito. E toda essa caminhada realmente é importante, né? A gente que é imigrante ou que veio por alguma outra condição, para um novo país, uma nova cultura, a gente precisa se conectar com os nossos, né? Ana Paula aqui também, que foi uma das que eu entrei em contato primeiramente online, logo que eu cheguei, já com essa busca, né, de estar com os meus, né, num lugar tão desconhecido, tão diferente, então eu preciso estar também com pessoas que vão me agregar e me ajudar nisso, né? E assim, no Brasil eu tenho formação como psicóloga, tenho algumas especializações também na área clínica e da saúde, e o desafio hoje, né, foi falar um pouco do assunto que eu mais gosto, que é de mulheres, eu sendo mulher, cuidando de mulheres. Então, assim, e as duas palestras anteriores vão com certeza casar com essa, quando eu vou trazer aqui, talvez, um recado, né, do que a gente pode fazer. Esse tema das jornadas invisíveis, né, eu achei interessante, porque nós, como mulheres, nós somos múltiplas, né? Não precisa nem dizer que as jornadas são grandes, várias, mas muitas vezes ainda invisíveis. Então, o desafio de ser mulher em seus diversos papéis. Pode passar. Então, assim, coloquei uma pergunta, né? Mas jornadas invisíveis, isso ainda precisa ser dito? O que vocês acham? Eu gosto muito de interagir, né? De ver a carinha de cada uma aqui, o que isso causa, porque às vezes a gente até duvida, né, de algumas coisas, se pergunta, será que realmente eu estou fazendo o suficiente, ou estou fazendo pouco, né? Então eu fico nesse questionamento o tempo todo, e a gente precisa sim falar disso. Eu fiz uma pesquisa rápida, não tem nem fonte científica específica, mas eu só joguei assim no Google, jornadas invisíveis, e apareceu isso aí. Não coloquei nem mulher, nem nada. E aí colocou assim, ó, de acordo com o levantamento em 2022, as mulheres gastaram 19,2 horas por semana com afazeres domésticos, como preparar refeições, cuidar das roupas, da casa e das pessoas, da família, mesmo sem um dado científico específico. Alguém duvida disso? Bom, eu mesma, né, antes de vir para cá, acordei hoje 5 da manhã. Então, porque essa é a pergunta, né? Ué, então que horas que ela trabalha, né? Entre aspas, uma profissional. Ou então, e quem faz home office? Esse é meu desafio hoje, minha realidade, né? Atendo online, então faço lá uma sessão, aí paro um pouquinho, vou fazer o almoço, eu vou buscar a filha na escola, aí preparo a roupa que está suja, enfim, mil coisas, né? Mas a gente não está aqui para disputar com ninguém, só que na mesma pesquisa apareceu assim, enquanto os homens despendem 11,3 horas com as mesmas demandas, uma diferença de 7,9. Então, talvez considerando, né, as novas demandas da vida, os pais solos, né, enfim, esse tipo de pessoas, né? Mas, de toda forma, mesmo o número alto tem uma diferença, né, gente? Não adianta. Eu queria trazer um dado científico agora, tá? Existe, sim, uma diferença neurológica entre homens e mulheres, né? Por isso que é complicado a gente falar de direitos e tudo mais, não vou entrar nessa pauta, mas eu quero dizer assim, que sim, as mulheres têm um cérebro que ele capta, né, que ele consegue ser multifuncional. O homem, geralmente, isso é primitivo, né? As mulheres ficavam lá no bando, cuidando,
dos filhos delas, das outras, cozinhando, cuidando do ambiente, e o homem, pá, o foco era o quê? Caça, comida. E isso vem até hoje. Então, muitas vezes a gente reclama assim, nossa, meu marido, eu estou falando, ele não me ouve. E eu falo isso. E ele só entende uma coisa, mas não tem jeito, gente. É neurológico, é biológico, tá? Então, só um adendo aí. Mas não estamos aqui para disputar com ninguém, nem falar das injustiças que acontecem no mundo. Elas precisam sim ser pontuadas, sempre, sem discussão, mas tudo parte de você mesma. Parte de mim? Como assim, né? Que absurdo que é esse? E como eu faço diferente? Vocês já pararam para pensar nisso, que pode partir de vocês? Em muitos momentos? Porque senão a gente corre o risco de ficar num lugar vitimizado, né? Esperando sempre que o outro reconheça o que a gente faz, o que a gente precisa, o que a gente está sentindo. Mas não é assim. Se nós mesmas não temos essa percepção primeiro, para o outro perceber vai demorar mais. Às vezes nem nunca acontece. Então, atendendo mulheres, mães, esposas, empresárias, assalariadas, empreendedoras, né? Eu já tenho uma caminhada aí de um pouco mais de 15 anos, né? Atendendo esse público também, né? Eu vejo o seguinte, que essas duas esferas sempre se apresentaram como caóticas, literalmente. Atendendo também mulheres, não só com, vamos dizer, dificuldades emocionais, psíquicas, mas também com doenças físicas muito graves, decorrentes de demandas emocionais. E essas são as duas esferas. Olha bem, Elizabeth, como a gente falou, né? Vocês vêm falando, nada é por acaso. E eu estava ali assistindo e falei, gente, que lindo! Vai combinar com tudo que eu vou falar. Que é justamente a comunicação e o planejamento. A Sandra já deu uma aula de planejamento, então já vai me ajudar aqui. E eu vou falar também da comunicação. O que é isso, né? Só coloquei esses dois tópicos. Comunicação comigo mesma e com os outros. Eu tenho observado, e isso não é só eu que digo, que o grande problema da humanidade é a comunicação. A gente não sabe conversar, não sabe se comunicar. E comunicação não é só a palavra dita, tá? Isso é só um pouquinho da porcentagem da comunicação, mas a minha atitude, minha postura, o meu olhar, né? Tudo isso também é comunicação. Então, corpo fala mesmo, em todos os sentidos, tá? E daí, quando eu preciso trazer uma informação, como é que eu estou passando isso? Então, por exemplo, não, ou sim, não, sim, né? O meu corpo está dizendo outra coisa. E o que eu falo para mim mesmo? Eu converso comigo? Eu me percebo? Eu estou atenta às coisas que estão ao meu redor e dentro de mim? Porque se eu não me escuto primeiro, para o outro me escutar também vai ser muito mais difícil. Essa comunicação fica ruidosa, fica trincada, truncada. E a gente não sai do lugar. Então, aquilo de multitarefas das jornadas, elas ficam invisíveis mesmo. Mas principalmente, primeiramente por nós. A gente mesmo não reconhece e vai seguindo no automático, né? Então, qual que é o planejamento aqui? Eu diria que é do seu tempo, né? Do seu dia, da semana. Não precisa fazer, às vezes, um plano muito longo, né? Porque se perde no tempo. Mas espera aí, hoje, por exemplo, né? Ontem à noite eu já estava pensando, nossa, vou ter que acordar a tal hora, aí o marido vai trabalhar, aí tem uma filha que vai para uma escola, a outra vai para outra, aí eu vou pegar um trânsito terrível, e peguei mesmo, né? Tem que arrumar, porque a gente tem que estar bonita lá, né? Para sair bonita na foto e também para as colegas nos verem. Então, é isso, a gente tem que se planejar. Durante a semana que eu vou fazer, enfim. O planejamento do seu espaço. Então, o que eu quero dizer com isso? Onde eu vou estar? Né? Minha casa, meu trabalho.
ele precisa estar organizado, porque isso me ajuda, mesmo que internamente ele esteja caótico, desorganizado, o ambiente externo ajuda nesse sentido, nesse movimento. Um planejamento do corpo e da saúde. Peraí, eu estou parando para olhar o que está acontecendo? Estou acima do peso, estou muito magra, fiz meus exames preventivos. Ah, nossa, esqueci. Quando vejo, já fez 2, 3 anos. E aí eu não vou nem falar da nossa condição aqui, né, de imigrante, porque esbarra num monte de coisa. Barreira da língua, às vezes o próprio status migratório, o medo, a ambientação, tudo que envolve, e aí eu vou deixando isso mais para trás ainda. Então, eu preciso me organizar. E a sua mente e o seu coração, como é que andam as suas emoções? Você para escutar? Aquela aceleração que dá no coração, às vezes do nada, durante o dia. Já parou para prestar atenção o que pode ser? Às vezes a gente vai só para o corpo, e às vezes pode ser mesmo a questão física, a condição física, mas pode ser emocional, posso estar com uma ansiedade muito alta. E aí, eu estou parando no meio disso tudo que eu faço para olhar para mim, para cuidar de mim? Né? Então, essa é a questão. Por quê? No fim das contas, eu vim aqui só para falar disso, de autocuidado. No meio dessas jornadas todas, dos nossos desafios, se a gente não prestar atenção, priorizar o autocuidado, a gente vai adoecer, de um jeito ou de outro. E aí, aquilo que era para ser organizado, e a gente, né, eu falo que todas as mulheres, vou nem falar ocidental, porque acho que isso já chegou lá no Oriente também, a gente tem muito a característica de querer ser controladora, de querer tomar conta de tudo, do tempo, do outro, né, enfim, de tudo, menos da gente mesma, né? A gente olha sempre para o outro, mas para nós, não. E a gente quer que o outro mude, mas a gente não precisa mudar. O problema é do outro. Então, é isso, sim. No meio disso tudo, a discussão é: nós somos injustiçadas? Somos. Somos criticadas? Somos. Somos desvalorizadas? Somos. Mas quem que te desvaloriza primeiro? Muitas vezes. Então, se eu não sei o meu lugar, o meu valor, ninguém vai saber, não. Você vai ficar eternamente pedinte da opinião e validação do outro. Então, esse é o recado. Como que a gente faz, então? Organização. Vou me organizar. E a Sandra já deu várias dicas, que foi muito bom, serve para tudo. A Elizabeth também falou muita coisa interessante. O autorrespeito e saber os limites. Então tá, eu escuto muita mulher falando assim: não, Patrícia, mas não tem jeito, olha, é só eu que posso fazer isso. Só eu que dou conta, meu marido sai para trabalhar, tem 3 filhos, aí tem que levar para a escola, tem que fazer comida, tem que trabalhar em casa, tem que isso, aquilo, outro. Tá, mas até quando você vai ficar falando isso? O que isso muda na sua vida? Você reclamar? Eu não sei, eu acho que não é a melhor estratégia. Vamos planejar isso diferente. Tirar pelo menos uns 5 minutos no banho. Você tomar um banho diferente, se sentindo, se cuidando, já vai fazer diferença. Você está com uma dor de cabeça, peraí, você para um pouquinho, respira. Opa, o que está acontecendo aqui? Será que eu estou pensando demais? Estou preocupada com o quê? Hã? Então, assim, eu preciso me escutar, saber o meu limite e dizer não. Outra coisa que a gente não sabe, falar não. Peraí, isso aqui eu não dou conta agora. Né? O marido, às vezes, exige da gente tanta coisa, fala: ai, vai lá, faz isso, faz aquilo. Opa, peraí, meu filho. Né? Eu sou sua esposa, você também pode fazer muita coisa para mim. Então, eu preciso o quê? Comunicar. Mas como que eu vou comunicar aquilo que eu não sei? Então, o autocuidado vai por essa autoanálise, me conhecer, o autoconhecimento. E aí você vai para uma transformação. Você pode, aí sim é possível começar alguma coisa. Né? O plano começar a ter o objetivo, o outro objetivo. E por fim, eu só estou falando de amor próprio. Né? Tudo parte de nós nesse sentido.
Aí muitas vezes falam assim, ai, psicólogo deixa a gente egoísta. Já ouviram falar disso? Não é por aí, porque tu também equilíbrio na vida, né? Só que se eu dou demais para o outro, vai faltar para mim. Isso é uma lei universal também, né? Eu preciso saber dosar, preciso saber o meu lugar e preciso me incluir, né, no que eu preciso me incluir. Enfim, eu trouxe aqui um videozinho rápido, só para a gente ter uma noção disso que eu estou falando. Eu escutei esse vídeo ontem, não sei se alguém viu, mas eu achei que, nossa, veio a cair. Vou colocar aqui. Porque ela começa, só um spoiler, né? Começa falando de uma fala assim muito dura, né? Eu diria, sobre uma posição que é ser mãe, como a sociedade julga e a gente acaba sendo influenciado, né, pelo meio. E depois ela percebe, não, mas eu consigo isso, isso, aquilo outro. Então vamos lá. Eu não sou boa mãe. Realmente não sou. Vez ou outra eu pego as estribeiras e digo algo totalmente descabido, eu mando todo mundo sair da cozinha imediatamente porque eu preciso de 5 minutos sozinha. Eu tenho preguiça de eventos sociais, parque aquático, filme de criança. É verdade. Guardei os trabalhinhos mais importantes, desenhos mais bonitos, o leitinho de leite. Eu fico entediada com jogos e brincadeiras. Eu não sou aquela mãe que senta e brinca. Eu não sou aquela pessoa. Realmente, aquela não sou eu. Eu já perdi a reunião da escola por causa de trabalho. Não porque o chefe não fosse alguma coisa assim, mas porque eu quis priorizar o meu trabalho. Assim, sabe, bem egoístinha. Eu perdi as contas de quantas vezes eu esqueci de reaplicar o protetor solar. Eu não quero confete. Eu sei que eu não sou boa mãe. A maior parte dos dias eu gasto todos os verbos que eu tenho para explicar coisas diversas sobre a vida, lugares, pessoas. Eu sou engraçada. Sou dançante. Eu peço desculpas, eu explico que ainda estou aprendendo. Todo dia eu abraço com força. Eu nunca deixo que eles durmam sem que saibam o quanto eu sou importante dos amados. Filho, eu não sou a melhor mãe do mundo. Vamos ser sinceros? Provavelmente é provável que ninguém seja. Eu não sou a melhor mãe do mundo, mas eu te amo sem. Eu te amo integralmente, sem que você precise me agradecer ou me provar qualquer coisa. Eu te amo quando a vida parece um lugar assustador. Eu te amo antes da prova e depois de uma grande decepção. Eu te amo quando todo mundo sair, o desespero bater, a você apagar. Eu te amo quando tudo é errado. Eu te amo feliz, mas também te amo quando a vida te despedaçar. Eu te amo, amor, companhia. Naqueles raros amores, sabe, que fazem com que a gente nunca se sinta sozinho. Eu posso não ser a melhor mãe, mas eu sempre vou estar com você. Basta fechar os olhos, colocar a mão do lado esquerdo do peito e sentir a presença de um amor que nunca te abandonar. Perfeita e eternamente. Mamãe. Então, Eu gostei da aula de maquiagem que ela deu. Nossa, eu quero de novo. eu adorei. Dizem que esse blush é daqui, né? Então a gente encontra fácil. Enfim. Deve ser aquele elf, né? Então, eu quis trazer esse vídeo, assim, emocionante. Eu me emocionei quando eu vi, quando eu assisti, porque, e para mim, assim, o sentido é esse, ela expõe, não estou dizendo que a Isis talvez seja um texto que ela decorou, ela é atriz, enfim, mas, ou não, mas quantas de nós nos identifica, né?
E mesmo que você não seja mãe, em quantos momentos você consegue olhar para o espelho, para a câmera do celular e confessar para si mesma: eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa profissional, eu não sou uma boa esposa. E tudo bem, eu sou única. Mas só quem vai saber isso é você. Ninguém vai te falar. Às vezes eu preciso de uma ajuda profissional, preciso, ou de uma amiga, de um conselho, enfim, que seja uma imersão, qualquer coisa. O tempo é agora. Não dá para a gente esperar mais. Para a gente avançar com a gente mesmo. Tá bom? E só para finalizar, a gente dá a respirada. Quem quiser tirar uma foto, isso aqui é uma dica, né? Uma sugestão, tá? Eu sou junguiana, né, na prática clínica da psicologia analítica, que trabalha com inconsciente e tudo mais, e ele gosta muito de usar a mandala, né, porque ela unifica, ela nos fecha. A gente está despedaçada, você desenha uma mandala, visualiza uma mandala, você consegue se reorganizar de alguma forma. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que eu quero que você pegue na sua casa uma folha de papel, qualquer coisa assim, desenhe um círculo no formato da mandala e você vai distribuir nela essas áreas da sua vida. Se quiser até acrescentar outras, não tem problema, mas para você visualizar. E a visualização é muito importante, sabe? Materializa. Quais as áreas da minha vida, né, que estão mais precisando de atenção, ou que eu estou dando atenção demais, que não está muito em equilíbrio. Não vou dizer para vocês que vai ficar uma divisão perfeita, né? A gente não é perfeito, impossível. A gente pode se aproximar e lembrar que tem esse movimento. Quando eu estiver num lugar muito unilateral, fazendo uma coisa só, opa, peraí, deixa eu vir um pouco mais para o meio, tá? Então, esse é o meu recado. Fiquem bem e estou aqui.